Olá, Toda Beleza está de volta e o assunto de hoje é odontologia estética. E nós estávamos aqui falando sobre lentes de contato, né, Denis? Sim. E tirando as dúvidas, falando como que é a parte de preparação, que é muito importante, né, a aprovação pelo seu paciente. Você estava explicando também a questão da cor, né, que você mostra antes como que fica, para a pessoa já visualizar ali, é isso que eu quero mesmo. Então, é super tranquilo, a pessoa aprova antes, já vê como vai ficar. A questão da cor, talvez, as pessoas sempre ficam na dúvida entre colocar mais branco, menos branco, porque a gente está numa moda de dentes muito brancos. Sim. A moda passa, mas também muitas pessoas têm sonhos e a gente tem que entender um pouco o sonho de cada um. Existem brancos que chegam antes que a pessoa, mas tem pessoas que gostam disso. Existem brancos que estão em harmonia com o sorriso, mas a gente tem uma escala de cor que o paciente visualiza antes isso. Muitas vezes a gente consegue fazer um desenho do sorriso na boca do paciente, então ele consegue ver na boca dele mesmo como vai ficar. Mas muitas vezes a gente prova antes, a gente tem vários tipos, quando a gente faz aquele mock-up, que é o desenho do sorriso na boca do paciente, a gente tem várias cores, então a gente muitas vezes já coloca numa cor já bem clarinha ou um pouco mais natural, dependendo do que o paciente quer. Sim. E uma dúvida que muitas pessoas perguntam também, Amanda, é em relação a se a cor muda com o passar do tempo. Fala assim, tô com medo de colocar, e é igual resina, porque muita gente que tem obturação de resina sabe que a resina com o passar do tempo, ela altera. E a cerâmica é muito difícil, a lente de contato, a gente às vezes fala cerâmica, mas o material da lente de contato, é muito difícil ela alterar a cor, porque ela é feita, tem algumas formas de fazer, mas ela é feita normalmente com uma maquiagem por fora, e essa maquiagem ela é feita de uma forma muito resistente, então feita realmente para aguentar. Na boca a gente tem coisa quente, fria, ácidos, uma série de alimentos que vão agredir um pouco mais o dente e a cerâmica, mas dificilmente ela muda de cor. Então é um procedimento muito seguro também. Isso é ótimo, né? E a durabilidade dela é de quanto tempo? Assim, ela dura o resto da vida? Você põe e não precisa mais fazer nenhuma manutenção? Então, é uma dúvida também que as pessoas perguntam, assim, quanto tempo dura um procedimento de lente de contato? E é difícil falar o tempo exato porque tem muitas variáveis. O cuidado do paciente, a forma com que foi feita. Então, por exemplo, a gente trabalha na parte do preparo das lentes de contato com microscópio que me dá um aumento de até 40 vezes. Olha, então, isso nos dá uma precisão na hora que a gente vai cimentar as lentes de contato ou adaptá-las muito maior. Então, quando você pega um trabalho que foi bem planejado, foi bem preparado, bem cimentado, a adaptação está perfeita, hoje algumas pesquisas mostram que ela forma o dente e a lente de contato, eles formam um corpo único. Isso microscopicamente, tem muita pesquisa científica nesse sentido. Então, assim, a longevidade é muito grande, por isso que é um procedimento muito seguro. O tempo médio que se fala hoje, em torno de 10 anos. Bastante tempo. Apesar que tem pessoas que já fizeram há mais de 10 anos e não têm necessidade de trocar. E algumas pessoas que às vezes não fizeram de uma forma muito correta ou não têm um cuidado muito grande, pode ser que precisem trocar de menos tempo, em menos tempo. Então é difícil a gente dar um prazo exato, mas algo em torno de 10 anos é o que a maioria das pesquisas científicas e a parte clínica nos mostra hoje, que é algo em torno de 10 anos. Bastante tempo. Você falou dos cuidados corretos. Quais seriam os cuidados, né, para a pessoa que coloca lente de contato? São os cuidados que todo mundo deveria ter nos dentes em geral, que é um bom controle de fio dental, escovação em geral, o controle periódico no dentista em torno de 6 em 6 meses, que é um procedimento relativamente simples. Às vezes a gente faz no consultório uma transluminação, que a gente coloca um fotopolimizador por trás das lentes para ver se teve alguma infiltração, se teve algum problema. A gente vê que as lentes, muitas vezes a gente vê a saúde da lente não é tanto pelo dente, é pela gengiva que está em volta. Quando a gente começa a verificar que tem uma gengiva que está um pouco vermelha, que está um pouco sangrando, que não está saudável, muitas vezes alguma coisa está acumulando aquele espaço entre o dente e a gengiva, entre a lente e a gengiva, e a longevidade desse procedimento muito provavelmente vai ser diminuída. E num controle periódico no consultório, às vezes isso é fácil de ser tratado, é fácil de ser resolvido. Então, é extremamente importante esse controle preventivo. Em casa, claro, precisa usar o fio dental? Muita gente às vezes pergunta, precisa mesmo usar? E o fio chega onde escova nenhuma chega. E muitas vezes as pessoas passam, mas não passam da maneira correta, abraçar o dente, entrar um pouquinho dentro da gengiva.
ter uma escovação um pouco mais de tempo. Então, são detalhes simples, mas que vão aumentar a longevidade de qualquer tratamento estético ligado à parte odontológica. Sim, os cuidados são essenciais mesmo, né? E essa parte, né, você estava falando dos cuidados, a pessoa pode escovar o dente normalmente, ela pode comer, por exemplo, uma maçã, e isso não vai fazer com que quebre a lente, então. Alimentos mais, né, rígidos, não tem problema nenhum. Vida normal, a gente fala assim, eu sempre brinco com os pacientes, dente bom é dente que a gente esquece que tem. Quando você coloca um dente e não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode acontecer eventualmente como um dente. Às vezes tem pessoas que criança bate muito, né? Quem tem criança pequena sabe que você bate o dente e que acontece de quebrar. A lente ela é mais resistente, o material que a gente mais usa chama-se IMEX, é uma base de dissilicato de lítio. Então ele tem uma resistência quase 3 vezes maior do que o nosso próprio dente. Olha. Então é um material muito resistente, tanto que a gente usa até em pacientes que tiveram um desgaste muito grande de dente, aí não só para estética, para aumentar, a gente chama aumento de dimensão vertical, que vai trazer o paciente para a posição correta, fazendo com que ele mastigue melhor, enfim. E ele protege mais os dentes. Sim. Mas assim, pode mastigar o que quiser. O que quiser. A gente pede para evitar o quê? Abrir coisas com os dentes, sabe? Rasgar as coisas, porque faz um movimento de torção que aí sim, eventualmente, pode acontecer de ter alguma trinca, de eventualmente ter algum problema. Sim. É difícil, mas aí a gente pede para evitar, mais para ter um controle preventivo maior. Mesmo. Por precaução, exatamente. E muita gente acha que vai colocar lente de contato e aí vai ficar com aqueles dentes grandes. Qualquer pessoa consegue fazer e ficar com aqueles dentes bonitos, grandes, igual das atrizes, ou não? Tem um limite para cada pessoa? Tem alguma limitação. Acho que o mais importante é a gente entender que cada paciente tem uma estrutura óssea, uma estrutura dentária, que para aquele tipo de rosto, para aquele tipo de tratamento vai ficar melhor ou pior. Então tem que ser feita uma avaliação individual muito grande para a gente ver se aquele sorriso que a pessoa já gosta cabe naquele sorriso, sim, cabe naquele rosto. E se vai ficar bonito também, né? Claro, por isso que a gente prova antes, né? Verdade. Denis, o papo está muito bom, vou chamar mais um intervalo. Não saem daí que no próximo bloco tem mais dicas para vocês e o Toda Beleza volta já.